Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Adilson, doutor em Economia, e essa então é a nossa aula 5. É a última aula do nosso primeiro módulo, Fundamentos da Economia, e essa aula a gente vai tratar em específico de incentivos e racionalidade. Então vamos lá! Por que os incentivos importam? Assim como a gente já deu uma introdução em algumas aulas anteriores, os incentivos eles moldam o comportamento das pessoas. Eles influenciam como cada um age. Mudanças em custos e benefícios alteram as decisões. A racionalidade faz com que as pessoas reajam a esses incentivos. E isso é a base para entender como que os mercados e as políticas públicas funcionam. Em outras palavras, as decisões elas mudam conforme o contexto muda. E quais são os tipos de incentivo? Eles podem ser econômicos, que envolvem preços, salários, impostos e subsídios, tudo aquilo que mexe com o bolso. Incentivos sociais incluem reputação, aprovação e o prestígio. Incentivos morais podem envolver senso de dever, ética e responsabilidade e qualquer outra coisa que pode afetar o nosso comportamento. Por exemplo, um desconto é um incentivo econômico, um elogio, ele pode ser um incentivo social, o cumprimento de uma promessa, ele pode ser um incentivo moral, e cada um desses tipos de incentivo ele vai afetar o quê? A gente de um jeito diferente. E é importante destacar também que os incentivos eles podem ser tanto positivos quanto negativos. Como incentivos positivos, a gente pode incluir as recompensas, descontos, os bônus, e os incentivos negativos podem ser as multas, punições, restrições, qualquer mecanismo que daí vai tornar uma ação menos atrativa, que vai tornar uma ação menos desejada. E o efeito vai depender da sensibilidade dos agentes. E esses incentivos, eles aparecem em mercados e políticas públicas. E agora entra uma coisa interessante, que para responder a esses incentivos, aí vai ser preciso entender um pouquinho melhor de como que funciona a racionalidade econômica. E o que significa agir racionalmente? Agir racionalmente significa comparar custos e benefícios, ajustar comportamento conforme os incentivos, reagir ao que fica mais caro ou mais barato. E a racionalidade não significa perfeição, e sim a consistência. E essa lógica é a base do pensamento marginal. E já puxando até um pouco do que a gente viu na aula anterior. E o ponto central aqui é que a racionalidade não é ser correto, entre aspas, o tempo todo, mas sim ser consistente com os incentivos que a gente percebe. Na sequência, a representação visual para facilitar o entendimento, e o esquema ele mostra que os incentivos eles vão afetar os custos e os benefícios, e eles vão mudar o equilíbrio da nossa decisão, e é essas mudanças que vão levar a uma decisão racional. Assim como está descrito na legenda, os incentivos eles alteram os custos e os benefícios que automaticamente afetam as decisões. E nesse slide alguns exemplos práticos, como o aumento de impostos reduz o consumo de cigarro. Basicamente ele vai tornar esse hábito mais caro, mais custoso. Descontos aumentam vendas no varejo. Multas por atraso aumentam pontualidade e subsídios à educação ampliam a escolaridade. E esses exemplos, então, eles só reforçam o porquê que os incentivos, tanto positivos quanto negativos, vão ter o papel de encorajar ou desencorajar certos comportamentos, sejam individuais ou da sociedade. Certo, pessoal? E como de costume, mais uma questão para a gente praticar e fixar o conteúdo. Incentivos negativos tendem a: opção A, recompensar comportamentos desejáveis. Opção B, punir comportamentos indesejáveis. Opção C, aumentar o consumo de bens. Ou opção D, tornar decisões independentes de custos. Eu vou deixar um tempo para vocês responderem, na sequência a gente já vem com a alternativa correta. Então vamos lá! Tudo certo então? Deu tempo? E agora vamos ver a resposta correta. A alternativa correta é a letra B, punir comportamentos indesejáveis. Multas e punições alteram o custo de certas ações. Assim, as pessoas reagem mudando o seu comportamento.
Correto? E vocês, acertaram? Se sim, deixa aí nos comentários para a gente saber. E para a reta final da nossa aula, um resumo do que foi visto hoje, sendo que os incentivos alteram as decisões econômicas, podem ser positivos, negativos, econômicos, sociais ou morais e atuam em diferentes dimensões. Pessoas reagem racionalmente aos incentivos. E isso é essencial para entender como que funcionam os mercados e as políticas públicas. Aqui deixei para vocês as principais referências que foram utilizadas na aula. E é isso aí, pessoal. Então termina aqui essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E, como sempre, qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários. Na próxima aula já vamos iniciar o módulo 2 de oferta e demanda, começando então pela aula 6, Lei da Demanda. Então vamos lá!